E aí, pessoal, eu sou o professor Teófilo Bevilacqua, literatura. E no nosso palco hoje de literatura, ele, um dos maiores, gente, não é exagero, um dos maiores escritores da história da língua portuguesa. Fique exagerado, língua portuguesa foi longe demais. Não, gente. Ele, no palco do nosso olhar hoje, Guimarães Rosa. Sim, João Guimarães Rosa, o mineiro João Guimarães Rosa, o menino do interior de Minas Gerais, João Guimarães Rosa, o médico João Guimarães Rosa, aquele que trabalhou na diplomacia brasileira, fez concurso, né? Viajou para Alemanha, trabalhava nessas relações. João Guimarães Rosa. Para nós, o autor de Sagarana, o autor de Primeiras Histórias, o autor de Grande Sertão Veredas, uma das obras-primas em língua portuguesa. João Guimarães Rosa. O João, não é? E que intimidade, sim. Vamos ser amigos do João, vamos ler o João, não vamos ter medo do João, não vamos acreditar no que se diz do João. Ai, que coisa difícil. Onde é que o Guimarães Rosa se localiza, gente? Na chamada terceira fase do modernismo, a partir de 1945, mais ou menos. Ali é aquela geração que vai ter também a Clarice Lispector, o João Cabral de Melo Neto e por aí vai. Mas vamos pensar na nossa estrela, João Guimarães Rosa. Gente, há pessoas que escrevem e tem livros muito famosos pelo conteúdo, pela dramaticidade, pelo teor sentimental do livro. Quer dizer, há muitas possibilidades da gente entender uma obra, entender a postura de um autor em relação àquilo que está produzindo. Quando a gente pensa no João Guimarães Rosa, pensem num autor que não está escrevendo por escrever, um escrito qualquer. Não. Pensem num autor que está fazendo arte, que conscientemente está fazendo uma obra de arte. Uma obra de arte. Então, quando a gente pensa numa obra de arte, a gente pensa em pintura, a gente pensa em escultura, mas agora a gente vai pensar num escritor que ele vai criar algo. Não vai ser meramente um escrito que vai aí ter uma grande importância no conteúdo, na emoção dos fatos. Não. A gente tem um autor multiplamente artista. Ele vai ser uma espécie de inventor. João Guimarães Rosa, terceira fase do modernismo, inventor. Ele não vai simplesmente escrever, ele vai criar. Ele vai elevar ao nível altíssimo a ideia da criação literária. João Guimarães Rosa, portanto, terceira fase do modernismo. Quando a gente pensa no João, gente, nós temos que pensar o seguinte. Qual é o universo das narrativas do João? O sertão. E quando eu falo sertão, não estou falando exatamente apenas do Nordeste. Eu estou falando Minas Gerais, Goiás, o norte de Minas, né? Quer dizer, ali um pouco do sul da Bahia, essa região é mais ou menos por aí desse universo do Guimarães, o sertão. Então, o que é o sertão para o João Guimarães? É o espaço onde os contos que ele criou vão se dar as histórias. Não são histórias urbanas, são histórias dentro desse Brasil de dentro desse Brasil profundo, com aquelas personalidades, com aqueles costumes, com aqueles misticismos, com aquela tradição popular de dentro desse mundo. Como ele diz, o sertão é o mundo. Dentro desse mundo
que é o sertão. O João, o Guimarães Rosa, ele convivia muito, do interior, ele conviveu muito com essas personalidades, com esses vaqueiros, com esses sertanejos. Então, tá dentro do espírito dele esse olhar sobre esse homem, sobre esse sertanejo. É muito parte do próprio espírito do Guimarães Rosa. Então, esse sertão é o mundo da literatura dele. Não é? Diferentemente dos autores da geração anterior, da geração de 30, nós não vamos ter uma literatura que vai ser de denúncia social. Não. O sertão que o João Guimarães cria não é o sertão da seca, lá do Graciliano Ramos, é um sertão místico, é um espaço espiritualizado, é um espaço transcendental, com suas lendas, seus valores, suas estruturas sociais. É o mundo em que essas personalidades ocorrem, em que elas se movem. Não é? Então, a terra, esse ambiente, também tem tudo a ver com as pessoas que estão lá. Quando nós pensamos, então, do ponto de vista do João Guimarães, nós pensamos, por exemplo, do ponto de vista da temática. Não é? Em todas as obras deles, nós vemos os costumes, os valores, o modo de pensar, o modo psicológico daquelas pessoas, daquele sertanejo, né? Certos traços do seu regionalismo. Não é? Nós temos um João Guimarães regionalista, mas lembrando, diferentemente do regionalismo de 30, nós temos um autor que vai abordar uma região, não é? Mas que é uma região que ele não vai fazer uma denúncia social, embora as personagens principais sejam, sobretudo, os marginalizados, os pobres ou os mais excluídos daquela região. Mas um fator fundamental, gente, um fator fundamental. Quando eu falo em regionalismo, a gente tem a impressão de ser algo só regional. É importante que vocês tirem isso da cabeça quando se pensa em João Guimarães. Quando nós pensamos em João Guimarães, nós temos que associar o regional ao universal em termos de temática. Porque por mais que a história se dê naquela região, com personagens na região, os sentimentos, os pensamentos, as ações, o modo de se relacionar com o físico e o transcendental são universais. Ou seja, é o bem, o mal, o Deus existe, o diabo existe, de onde vêm essas forças, ou seja, questões não regionais, mas questões universais ali no pensamento, na boca das personagens. Não é? Então, quando a gente pensa em regional, o regional é o espaço físico, né, desse sertão, mas também é um espaço que transcende o sertão, que se universaliza, porque aqueles sentimentos, aquelas ações das personagens são universais. Um outro fator fundamental para se pensar na literatura do Guimarães Rosa é a linguagem. Muitos estranham, realmente causam estranheza. Gente, o João Guimarães, a linguagem está associada ao conteúdo. Então, palavras inventadas, a fala de um Riobaldo, por exemplo, personagem dele, né, nem sempre segue a lógica da gramática normativa. Então, eu tenho ali a variedade coloquial, né, representando a personagem, variedade geográfica, variedade social. Essa luta, inclusive, entre o tradicional e o moderno, os valores tradicionais ali, ainda da temática daquela região, que se confrontam com valores modernos do meio urbano, quando personagens modernos se encontram com os tradicionais. Agora, a linguagem é fundamental. Neologismo, palavra que ele criou, mudança da ordem da língua portuguesa, no sentido de que não segue necessariamente aquela ordem sujeito, predicado. Então, ele cria uma linguagem, ele subverte a tradição, ele dá um colorido, uma expressividade, uma poeticidade, não é? Através de aforismos, ideias, através dessas questões do neologismo, questões sintáticas, que a gente percebe arte nessa criação, que no primeiro momento pode estranhar, mas quando você começa a ler, você entra nesse universo de linguagem
e temático, o que a gente pode ver, por exemplo, em Grande Sertão Veredas, não é? Essa história do Riobaldo, que convida a todos vocês a lerem. João Guimarães Rosa convida vocês à leitura. Eu espero que vocês tenham entendido e até o nosso próximo encontro.